Olá, tudo bem? Estamos de volta com a nossa terceira aula e agora nós vamos falar um pouquinho sobre avaliações em larga escala. Durante essa aula, nós vamos retomar alguns conceitos já trabalhados, tá bom? Mas é só para a gente entender um pouquinho sobre os indicadores de qualidade da educação, uma vez que esses indicadores, eles são trabalhados, né, a partir de levantamentos estatísticos, ok? Então, o que são os indicadores educacionais, né? Eles atribuem valor estatístico à qualidade do ensino. Então, é mais um item, vamos colocar assim, ou algo que venha contribuir, né, para essa qualidade da educação. Então, atendendo-se não somente ao desempenho dos alunos, mas também ao contexto econômico e social, né, em que as escolas estão inseridas. Vocês vão entender melhor um pouquinho, daqui a pouco eu vou explicar como que são essas avaliações, né, que geram os indicadores de qualidade. Então, eles são úteis principalmente para o monitoramento dos sistemas educacionais, considerando o acesso, a permanência e a aprendizagem de todos os alunos. Lembra que eu falei para vocês que lá na década de 30, quando começou realmente o movimento na busca de uma educação para todos, uma educação de qualidade, o item que garantia, o que falava sobre essa qualidade, era o acesso à educação. Então, ter escolas, ter número de vagas para todas as crianças, né, em idade escolar, isso era considerado educação. Então, analise que agora, nesse momento, olha o que está sendo colocado, né? Não só o acesso, mas acesso, permanência e a aprendizagem de todos os alunos. Olha que interessante. De todos os alunos, né? Então, a gente vai lembrar sempre dessa tríade aí: acesso, permanência e aprendizagem. Porque também teve um determinado momento, né, da história da educação em que foi discutido muito a questão da permanência, porque daí o número de evasão escolar era muito alto, né? E aí várias pesquisas foram feitas. Esse item específico ele foi muito analisado, né, de entender por que acontecia a evasão escolar. Por que essas crianças estão saindo, estão deixando de estudar? Isso é um ponto muito importante quando a gente fala de qualidade da educação. Por que um determinado grupo de pessoas acreditava ou entendia que a escola não era para ela? E daí ela evadia. Percebe? Isso tudo, essas pesquisas, elas vão gerando políticas educacionais próprias para solucionar esses problemas. Uma das políticas educacionais, né, que foi criada pensando nessa questão da permanência, e é uma política que é muito criticada, é a questão da progressão automática na educação básica. Inclusive, é uma lei que ela é muito mal interpretada, né? Porque chegou às escolas, às famílias das crianças que estão nas escolas, que a progressão automática significa que ninguém mais reprova, né? E que a criança ela vai avançando série após série, né? Mesmo sem saber os conteúdos básicos. Então, por que eu falo que isso é muito equivocado? Quando a gente discute avaliação, uma das coisas que a gente discute também é a questão do que precisa, o que essa criança precisa enquanto bagagem, vamos colocar assim, não que a escola vá lá na escola, a criança vai na escola, pega a sua parcela de conhecimento, coloca embaixo do braço e vai embora. Não é nesse sentido, mas o que realmente vai garantir que essa criança aprendeu? Então, é a proficiência, é a leitura e a escrita, é o quanto de conteúdo ela sabe, percebe? Então, por isso que quando os estudiosos de avaliação, eles vão discutir bastante essa questão, no sentido de dizer o que é importante, o que é principal, o que a criança não precisa deixar de ter. E aí a gente vai levar em consideração outras questões, né? Pensa numa criança que entrava no primeiro ano, que no caso é o primeiro ano ali do ensino fundamental, que é, né, a alfabetização, o momento mais indicado, né, para a alfabetização. E aí ela chegava no final do ano, ela ainda não sabia ler e escrever. Se não sabia ler e escrever, o que acontecia com ela? Ela reprovava. Aí ela ia para o primeiro ano de novo.
Detalhe, as crianças que estão naquela turma, né, de primeiro ano, qual a idade delas? 6 anos? Essa criança que está reprovando, ela já está com 7. E nesse momento começa a ter assim aquela diferença de tamanho, né, um pouco mais gritante, uma diferença maior. Ok, vamos supor que essa criança ela tem uma dificuldade de aprendizagem e precisa de uma atenção mais pontual. E lembrando que nós estamos falando de uma época de ensino que tinha uma metodologia específica, que tinha uma forma de abordagem específica dessa época, que de repente é diferente do que a gente está acostumado a ver hoje, né? Porque daí entra naquela discussão também da dificuldade de aprendizagem e do tipo de atendimento que eu faço às crianças nesse sentido, ok? Mas daí, essa criança chegava ao final do ano, essa mesma criança que já estava, né, cursando pela segunda vez, e agora com a idade de 7 anos, ela termina o ano e ela não sabe ler e escrever, e aí ela ia para o terceiro ano, porque ela reprovava de novo. Essa criança ou a família, né, mediante tamanha frustração, retirava a criança da escola. E aí ela falava, não, realmente o meu filho não, ele não nasceu para o estudo, ele vai tentar outra coisa, ele vai fazer outra coisa, e a gente escuta, né, em alguns lugares, ele vai capinar um lote, ele vai, enfim, ele vai fazer outra coisa. E isso é tão grave, porque quando a gente percebe que a educação, de fato, é para todos, né, vamos pensar assim, essa criança, ela não cursou um ano inteiro, ela não esteve na escola o ano inteiro, e a gente não pode dizer que ela não aprendeu nada. Pensa a quantidade de experiências que ela teve, quantas coisas ela ouviu, quantas coisas ela aprendeu, né, para chegar no final do ano e falar, não, você não está apto. Percebe? E tem aquele detalhe também que algumas crianças realmente elas precisam de um tempo a mais, né, para desenvolver certas habilidades. E tem a questão também que para cada criança, né, você precisa ter uma atenção de qual tipo de metodologia que vai alcançar ela no sentido de favorecer essa aprendizagem. De repente, aquela que eu estou usando e que dá certo para a maioria da turma, não dá certo para essa criança. Então, por isso que eu falo para vocês que hoje a questão é acesso, permanência e aprendizagem de todos os alunos. Algumas políticas, às vezes, chegam até nós e a gente fica muito assustado, né? Quem está lá na sala de aula, e eu sei, por experiência própria, que quando a gente está na sala de aula, o foco é a sala de aula, é os alunos, é a minha sala de aula, né? Quantas vezes a gente tem dificuldade, inclusive, de entender a organização da escola num contexto mais global? Percebe? É dificílimo isso, porque você às vezes chega com uma informação na escola e as pessoas que estão ali não querem saber, elas querem assim, ó, passa a minha parte, o que que eu preciso fazer? Então a gente precisa trabalhar de uma forma mais ampla, mais global. E quando eu falo global, né, eu estou falando de um sistema de educação nacional, porque daí nós vamos trabalhar os indicadores de qualidade, as políticas educacionais, elas são estruturadas num contexto nacional, né, e o Brasil, ele é de uma extensão enorme, né, com culturas muito diferentes uma das outras, então é interessante a gente pensar nisso. E aí a dificuldade não é nem perceber essa política nacional, a dificuldade, às vezes, está em perceber esse micro, que é a minha unidade escolar, né, a escola que eu estou trabalhando. Então, olha que interessante isso e que sério da gente começar a refletir já nesse momento de formação, para quando eu estiver lá de fato atuando, eu ter essa visão ampla, né? Eu não focar apenas na minha sala de aula, mas entender que aquilo que eu desempenho dentro da minha sala de aula faz parte de um sistema muito maior. Eu integro um sistema muito maior, né? Que é o Sistema Brasileiro de Educação. Então, isso é muito importante, porque daí as políticas nacionais, elas não vão ser criadas e pensadas para a minha sala de aula. Elas são criadas e pensadas nesse contexto global e amplo. Entende isso? Então, por isso que a gente precisa ter essa consciência, entender esses processos, né? E daí tamanha a importância de uma disciplina como essa, que trabalha a estatística, e vai falar, inclusive, de onde essa estatística é trabalhada dentro da educação, né? E aí eu estou apresentando para vocês a questão da avaliação de larga escala, né? Explicar para vocês essa estrutura e de que forma que esses dados são resgatados, né? De que forma que esses dados são obtidos e como que isso volta, né, para a escola e para o professor que está lá atuando na sala de aula, ok? Então, só mais uma vez, os indicadores, então, eles atribuem valor estatístico à qualidade do ensino.
ok? E aí, o que que acontece? Essa pesquisa, ela volta, né, pensando já para agregar, né, ações e possibilidades no sentido de melhoria da qualidade da educação e dos serviços oferecidos à sociedade pela escola, ok? Olha que interessante, esse aqui é uma imagem lá do site do INEP, né, que são os indicadores educacionais. E esses indicadores, eles são vários, né, indicadores. Olha lá, nessa página específica estava apresentando uma nota técnica das taxas de transição, metodologia do cálculo da remuneração média dos docentes. Então, sim, são vários itens, né, que o INEP apresenta. O INEP, então, é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, tá? Então, nota informativa média de alunos por turma em 2010, adequação da formação docente, aí aparece até lá atualizado, né, de 11/3/2020. Enfim, é uma infinidade, né, de informações e pesquisas, todas voltadas para esse contexto educacional, né, então a gente pode ter acesso a esse site, de repente é interessante você entrar lá, explorar as possibilidades, as informações, né, para entender esse contexto mais global, realmente, ok? Então vamos lá. A gente tem alguns indicadores, né? E eu vou estar apresentando eles para vocês e também as provinhas. O IDEB, ele é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Vocês já viram aquela nota, né, que a escola, tem muitas escolas que tem até a plaquinha na porta da escola, nota do IDEB, tal, né? Ou então a gente vê muito quando sai a nota, escolas postando, ou escolas apresentando, colocam um cartaz, né, na escola, parabéns, equipe, a nota do IDEB é essa, né? Então, nota 5,8, nota 6, né? Essa nota, ela é um indicador de qualidade. Então, a gente percebe, assim, que tem muitas escolas ainda que esse indicador está muito baixo. Então, nós temos escolas com indicador 3, né, 2,5, ainda existe. E nós já temos escolas com indicador um pouco maior, né, que ele vai ser lá 6,5, 7, né, é considerado um indicador muito bom. O IDEB, então, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, ele foi criado pelo INEP, né, que é um instituto que eu acabei de apresentar a página para vocês lá, em 2007, em uma escala de 0 a 10. Então, ele sintetiza dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação. Então, olha só, no viés do IDEB, o que é considerado a qualidade, o que é avaliado, qual o foco que eu tenho para dizer da qualidade da educação? Eu vou falar da aprovação e da média de desempenho. Aí você pode me perguntar, professora, mas se a gente está falando da educação básica, a educação básica ela compreende quais fases da educação? Vamos lembrar? Então, ela compreende a educação infantil, o ensino fundamental, que é dividido em dois, né? Primeiro e segunda fase, e o ensino médio. Ah, tá, ok, educação básica. Então, eu vou verificar a aprovação e a média de desempenho. Tá, mas e aquela lei que você me falou que não pode reprovar? Ah, não, então isso daí é para enganar, é os números, né? Porque daí já, se todo mundo passa, então quer dizer que a qualidade está boa. Percebe? A gente faz essas análises assim. Então, mas é aquilo que eu falei para vocês. A gente não vai focar só na questão de falar, ah, todo mundo vai aprovar. Não é bem assim, né? É só no sentido realmente da gente ter esse cuidado, né, de identificar as dificuldades que as crianças têm ao longo do ano, não deixar isso para o final do ano, quando é tarde demais e aí realmente não há nada mais que se fazer. Então, tem todo a ver com um direcionamento e uma nova forma de ver a avaliação, ok? Mas, enfim, os dois critérios que são postos, então, pelo IDEB, que são analisados, é a aprovação e a média de desempenho dos estudantes. Mas não é em todas as disciplinas, não, tá? Não é em todo componente curricular. É em língua portuguesa e matemática, ok? O indicador é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no censo escolar, e das médias de desempenho nas avaliações. Olha só, então é onde eu falei para vocês que nós vamos falar um pouquinho sobre as avaliações do INEP, SAEB e a Prova Brasil.
Está tendo toda uma reformulação quanto à nomenclatura dessas provas, né, a aplicabilidade, nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas também, tá, para a gente entender melhor como que é esse sistema. Vamos lá? Então, olha só, o IDEB, como eu falei para vocês, criado em 2007, né, é um indicador, e ele vai combinar, então, a informação de fluxo e de desempenho dos alunos na ANRESC, que também é conhecida como Prova Brasil, né, agora eu vou falar mais sobre a ANRESC. Então, o IDEB é tão interessante porque ele não só analisa os dados, né, obtidos, mas também, e atribui uma nota a esses dados, mas também ele cria projeções para o futuro. Então, ele estabelece metas a serem alcançadas pelas redes públicas de ensino, né, e pelas escolas. Então, determinada escola recebeu uma nota 5,5, né, em um ano. Aí, o IDEB vai e diz, olha, para a próxima fase, né, para a próxima avaliação, nós esperamos dessa escola uma nota 6, ok? Então, essa escola precisa trabalhar e na próxima testagem, né, na próxima etapa, essa escola precisa, então, superar essa nota. Tem escolas que realmente superam, tem escolas, né, que ficam abaixo. E aí é interessante a gente pensar, gente, que qualidade no ensino é muito mais que proeficiência dos estudantes em matemática e língua portuguesa e no caso do fluxo escolar, tá? A gente sempre precisa ter em mente o que é qualidade de ensino, né? A gente vai ficar refletindo sobre isso ao longo desse módulo. O SAEB é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, tá? Depois a gente vai ver como que se estrutura isso no nível hierárquico, ok? De organização desse sistema que é nacional, tá? O SAEB, ele é vigente desde 1988, mas institucionalizado em dezembro de 1994, né? Ele sofre modificações e passa a ser composta por ANEB, ANRESC e ANA. E agora, recentemente, parece que ele sofreu uma nova reformulação, e todas essas avaliações agora vão ser chamadas apenas de SAEB. Então, vamos entender direitinho como é que funciona. De qualquer forma, é bom a gente entender também como que ela se estruturava, né? Então, a ANEB, Avaliação Nacional de Educação Básica, quando que ela era aplicada, né? É bianual, ok? Então, a cada 2 anos, acontecia as provinhas da ANEB. Como que essa prova funcionava? Por amostragem. E atenção para esse item amostragem, porque daí nós vamos falar melhor dele quando a gente for falar da nomenclatura, né, usada pela estatística. O que significa essa amostragem? Significa que não foram todas as crianças que fizeram essa prova. Então, eu estou falando de um sistema nacional, de diversas escolas, de N realidades, e todos, né, todas as crianças matriculadas, e aí eu estou falando basicamente da rede pública, a rede privada também participa, certo? Então, assim, não são todas. Nesse caso aqui da NEB, não são todas as crianças. Ela acontece por amostragem, ok? Ela avalia quinto e nono ano do ensino fundamental e terceiro ano do ensino médio, tá bom? E avalia o quê? A leitura, né? Proficiência de leitura e matemática. A ANRESC. A ANRESC é a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar, que é a Prova Brasil. E daí vocês já devem ter ouvido também falar da Provinha Brasil, né? Depois a gente vai falar mais sobre isso. Ela também é bianual e ela é realizada censitariamente. Esse censitariamente aqui significa que, nesse caso, sim, todas as crianças matriculadas fizeram a prova, fazem a prova. Todas as crianças matriculadas no quinto e nono ano do ensino fundamental fazem a prova Brasil. E aí, nesse caso, ela abrange as redes públicas, ok? É obrigatória para a rede pública. E nesse caso aqui, como comparativo, vamos colocar, lembrando que todos esses índices, né, são pensando na qualidade da educação, os dados recebidos, né, de proeficiência em língua portuguesa e matemática, ele é complementado, tá? Também por questionários socioeconômicos, tá? Dos alunos participantes e a comunidade escolar. Então, as crianças, né, se envolvem no processo da provinha, os professores também, e a gestão fica responsável por esse formulário, que meio que é um questionário que vai avaliar ou descrever, né, a realidade socioeconômica das famílias, daquelas crianças que participam da prova. Isso é importante? Sim, é importante, né, e é relevante,
porque a gente está falando aqui de oportunidade educacional. Então, é claro que famílias, né, com poder aquisitivo maior, a gente entende, pressupõe que elas têm acesso, né, a mais, vamos colocar assim, a mais informação, a mais conhecimento. Então, a questão do acesso é um ponto muito importante da gente estar refletindo, né, quando a gente fala de questões socioeconômicas, enfim, ok? Essa daqui, ó, é uma tabela que eu peguei também lá do site do INEP, e ela apresenta os seguintes dados: atendimento por etapa. Então, olha que bacana. Quinto ano, que é a antiga quarta série, apresenta o número de escolas participantes, ok? Apresenta o número de turmas participante, olha aí, a quantidade, né? E o número de alunos que fizeram a prova. O nono ano também, que é a antiga oitava série, né? Olha lá, número de escolas, 38.225. Quantas turmas? 96.510 turmas, né? E apresenta também o número de alunos. Terceira série do ensino médio. Então, quantas escolas? 2.141. Quantas turmas, né? Tá aí, 3.062. Mas é interessante a gente observar, gente, que isso tudo, olha a questão do número e da apresentação. De repente, você pode pensar assim, professora, mas o que esses dados falam para mim, né? E aí a gente volta àquela tendência, né, de querer entender e pegar apenas aquilo que é importante para minha sala de aula ou para minha realidade. A gente sempre precisa ter claro que, principalmente no curso, né, de graduação de formação, nós sempre vamos precisar ver o contexto global, geral, até porque a gente nunca sabe, né, aonde nós vamos atuar. Eu, por exemplo, já atuei em sala de aula de primeiro ano, de terceiro, coordenação, né? Então, a gente pode estar em vários momentos desempenhando diversas funções. Então, quanto mais amplo, né, a minha formação, mais competente eu vou estar, né? E amparado para poder atuar nesses diversos espaços. Então, entender o processo é fundamental, né? Então, de repente, em um determinado momento, esses dados para você não vai falar nada, né? Mas também pode levantar inúmeras reflexões, ok? A partir da apresentação deles. A RESC, né, que eu estava falando para vocês, é a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar, Prova Brasil. A Prova Brasil, ela é aplicada, então, censitariamente também, ou seja, todos os alunos, que é essa que a gente estava falando agora, né, quinto e nono ano do ensino fundamental público, nas redes estaduais, municipais e federais, de área rural e urbana, em escolas que tenham no mínimo 20 alunos matriculados na série avaliada. Isso também, recentemente, foi mudado devido a um movimento, né, da Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, que eles pediram, né, fizeram um requerimento no sentido, assim, de que lugares, principalmente isso acontece muito na área rural, onde tenha no mínimo 10 alunos, né, então que sejam, que aconteça também essa provinha. Então, devido a esse movimento, eles conseguiram que esse número chegasse a 10 alunos matriculados, né, então é relevante, é importante realmente ter essa base de uma forma geral, ampla, completa, sim, então vamos atender a todos os municípios, mesmo que lá a quantidade de crianças seja bem abaixo, né, do que a gente espera, ou do que é a realidade da maioria, mas são crianças, têm direito, estão, né, incluídas nesse processo, isso é muito bacana. A Prova Brasil, ela oferece resultados por escola, município, unidade da federação e país que são utilizados no cálculo do IDEB. E é interessante também que cada escola participante recebe um boletim de desempenho, entendeu? Então, assim, se a escola, né, entrar lá no site do INEP, acessar lá os resultados da provinha, colocar o código da escola, tudo, ela vai ver o resultado da escola em específico, ok? Olha só, a outra avaliação, né, que eu falei para vocês é a ANA, Avaliação Nacional da Alfabetização. Ela é anual, tá? E censitariamente, ou seja, todas as crianças participam, né? Todas as crianças matriculadas também participam. Ela acontece por amostragem quando as crianças estão naquelas séries multisseriadas,
e que aí são várias turmas, né, numa mesma sala, isso acontece também muito na zona rural, né? Então, ela é por amostragem, quando a sala é muito seriada, mas ela é censitária quando é em escolas, vamos colocar assim, regulares, com turmas regulares, ok? Em alguns textos vocês vão ver que vai aparecer que ela avalia o terceiro ano, mas é porque o ciclo de alfabetização, né, até o ano passado, compreendia primeiro, segundo e terceiro ano. A partir desse ano, então, o ciclo de alfabetização é primeiro e segundo ano, certo? Então, ela avalia o segundo ano do ensino fundamental e o foco dela é na alfabetização, ok? Aí, eu falei para vocês sobre a estrutura, né? Como que funciona? A minha escola, lá onde eu atuo, onde eu trabalho, ou a escola lá da minha região, ela está dentro desse sistema aí, ó. Como eu falei para vocês, tudo que é pensado em termos de política educacional é pensado nesse contexto mais amplo. Então, da onde que sai a deliberação, as políticas públicas, né? Pensando, então, nesse momento, nessa estrutura. Então, olha lá, nós temos o MEC, que é, né, que é o Ministério de Educação e Cultura. Então, ele é o, vamos colocar assim, é o macro, ele está lá na ponta, né? Ele que vai fazer as deliberações, certo? Para todas as redes de ensino. O INEP, ele atua diretamente com o MEC, subordinado a ele, né? Mas ele que atua diretamente, principalmente em termos de pesquisas, né? Ele vai estar trabalhando nesse sentido. O SAEB, então, é aquele que eu falei para vocês, que é o Sistema de Avaliação e Educação Básica, né, e que antes compreendia essas três avaliações, a ANEB, a ANRESC e a ANA, que foi o que a gente acabou de ver aqui, e que nesse momento, então, o SAEB, ele se torna único, tá? Depois a gente vai estar vendo melhor sobre isso, mas daí é uma única nomenclatura também, então ele meio que, vamos colocar assim, não é incorporou, né, ele realmente puxou para si e agora é só Saeb, ok? Daí agora essa nomenclatura não é mais estranha a vocês, né? A partir de agora vocês entendem. Então, às vezes a gente fala assim, da onde que saiu essa lei, né? Por que que eu estou fazendo isso na minha escola? Lá, né, que está bem longe de todo esse movimento aqui, a minha escolinha, o que que está acontecendo? Então, tá aí, ó, a maioria dos indicadores, né, parte por esses testes, por essas pesquisas, e aí vão gerando mudanças que impactam diretamente lá na minha sala de aula, a forma como eu conduzo, a forma como eu organizo. Por que que eu falo da forma como eu conduzo, né? É interessante, olha só, os testes de língua portuguesa para o quinto e nono ano do ensino fundamental e para a terceira série do ensino médio tem foco em leitura. Aí o que que acontece? O objetivo é verificar se os alunos são capazes de aprender, a apreender o texto como construção de conhecimento em diferentes níveis de compreensão, análise e interpretação. É isso que eu vou estar avaliando nessa provinha, né? Nesse contexto, ser competente no uso da língua significa saber interagir por meio de texto, né, nas mais diferentes situações de comunicação. Então, é uma atividade complexa, né, que exige do leitor demonstrar habilidades como reconhecer, identificar, agrupar, associar, generalizar, abstrair, comparar, deduzir, enfim. Tá vendo que são várias, né, habilidades que vão numa única atividade ou nesse grupo, né, de questões e atividades? É muito interessante quando eu falo por que que isso vai impactar na minha sala, porque muitas vezes ocorre uma inversão. Não é o objetivo da provinha modificar o currículo, entendeu? Então, assim, é muito importante a gente pensar também nessa questão do currículo. Não é o objetivo mudar o currículo, mas o que que acontece? Vai chegar a provinha, eu preciso aumentar minha nota do IDEB, né? A nota do meu IDEB está baixa, então a gente vai fazer aqui, assim, um trainee para a Prova Brasil. Sabe isso que acontece com os vestibulares, com o Enem? É mais ou menos isso. Então, olha só, só para falar um pouquinho da escala e a gente retoma nisso daí, tá? Matrizes e escalas do INEP. Os testes do SAEB, eles são elaborados a partir de matrizes de referência, ou seja, os conteúdos associados à competência e habilidades desejáveis para cada série, para cada disciplina, são subdivididos em partes menores, né, os descritores, e cada um especificando o que os itens das provas devem medir. Os descritores, por sua vez, traduzem uma associação entre os conteúdos curriculares e as operações mentais desenvolvidas pelos alunos. Por que que isso é importante, professora?
Porque a estrutura da prova, a forma como as questões estão distribuídas na prova, leva em consideração isso daqui, ó, esses descritores, entendeu? Então, é justamente nesse sentido. Então, o que vai aparecer na prova? Apenas aquilo que eu consigo mensurar, apenas aquilo que é possível quantificar. Então, olha lá, que é isso que eu estou falando para vocês do currículo. As matrizes do SAEB não englobam todo o currículo escolar e não devem ser confundidas com procedimentos, estratégias de ensino ou orientações metodológicas, já que o recorte da avaliação só pode ser feito com base em métricas aferíveis. Entendeu? E é isso que eu estou falando, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a influência dessa provinha no currículo, tá? No próximo vídeo, mas daí é só para a gente já começar a pensar sobre isso. Qual é a influência dessas provas, então, lá na minha sala de aula? De que forma que ela impacta isso daí, tá bom? E aí a gente vai entender também de que forma que essas avaliações, elas podem estar auxiliando, né, na escola diretamente, quanto ao apoio ao professor, à gestão escolar, tá? E ao planejamento curricular também, ok? Então, a gente retoma no próximo vídeo falando um pouquinho mais sobre isso.